Bom dia, galera. Uma ótima semana para todo mundo. Pessoal, o bom senso diz que nós nunca devemos agir na emoção, sem pensar, sem ter um pouquinho de noção do que aquilo que nós estamos falando pode causar para a gente, pode fazer com que isso volte para a gente de uma maneira bem cabulosa, bem absurda. É o que está acontecendo com os bolsonaros, né? Eu não vou nem falar os bolsonaristas, porque eu conheço muitas pessoas, muitos bolsonaristas, que são pessoas conscientes. Tem ali, tiveram um tempo e seguiram uma criatura que hoje eles estão vendo que não tinha sentido tudo aquilo, eles agiram no calor da emoção, pela situação que estava o país, enfim, beleza, é compreensível, é tranquilo. Agora, como já dizia a vovó, errar é humano, permanecer no erro é burrice. E os bolsonaristas, os bolsonaros, a família Bolsonaro, eles agem, eles continuam agindo sem estabalhadamente, porque eles já viram que não tem outra saída, a não ser que aconteça, cair um meteoro no Brasil, entendeu? Como aquele que supostamente matou o dinossauro, ou o fim deles é a cadeia e acabou. Ou então eles já estão sendo jogados para a lixeira política do Brasil, pelos próprios bolsonaristas, os próprios correligionários deles estão fazendo isso com eles, porque o Edu Bananinha, ele deu uma entrevista aí para a Globo News. Olha, o cara falou tanta asneira, ele falou tanta besteira, ele gravou um outro vídeo, nesse vídeo que ele gravou para a Globo News, ele insinuou, não é muito difícil entender o que ele insinuou ali, que o Trump pode jogar uma bomba atômica no Brasil, que está tudo bem, entendeu? Contanto que espere eles saírem, o papai dele e a família dele sair do Brasil, pode detonar. Então isso é o desespero total, porque não tem outra saída para eles, a não ser a cadeia, pagar pelo que eles fizeram. Então, ele gravou um vídeo xingando o Alexandre de Moraes de tudo quanto é coisa, e continuou. Ele tinha parado no tempo de xingar o cara, agora voltou a xingar. Ele está envolvendo a família do cara, quer dizer, ele está levando, ele já chegou ao extremo, não tem mais escapatória para ele, só que ele se apega como se o Alexandre de Moraes decidisse o que fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, o Alexandre de Moraes, ele não tomou algumas atitudes, eu tenho certeza, porque ele age corretamente, como diz os bolsonaristas, ele age dentro das quatro linhas, porque ele espera a decisão do PGR, a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República não é só ele tem vários juristas ali, vários procuradores que trabalham com ele, então não é uma decisão só dele, ele pede para ser investigado, eles vão primeiro analisar tudo aquilo que está chegando para ele, para depois ele pedir uma investigação. Como é que ele pede isso? Ele encaminha ao ministro da Justiça, um dos ministros do Supremo, para que eles acionem a Polícia Federal. Pronto. O Alexandre de Moraes trabalha sob a orientação do PGR. Então eles ficam eles ficam divulgando como se Alexandre de Moraes, a pessoa Alexandre de Moraes, estivesse perseguindo eles. Não é o ministro Alexandre de Moraes. O problema é que o Alexandre de Moraes, se não fosse um cara, entendeu, com a inteligência dele, com o conhecimento jurídico que ele tem, nós estaríamos ferrados. O Brasil hoje estaria dentro, não tem nem como imaginar como o povo brasileiro estaria hoje, pior do que o povo argentino. E o que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, o que ele está fazendo, olha, essa carta que ele mandou encaminhada ao presidente Lula, ao Brasil, ele mandou para todo mundo, ele só mudou ali o cabeçalho da carta. E ele não mandou diretamente para uma pessoa diplomaticamente para aquele dirigente daquele país, não, ele colocou nas redes sociais dele. Agora o que ele quer é que as chamadas big techs, que eles chamam, essas plataformas que eles têm, são os bilionários, ele e mais a corja dele, que dominam esse segmento da rede social. Ele quer que essas plataformas deles pintem, bordem, façam o que quiserem, e o Brasil não faça nada, a justiça brasileira não faça nada. O Alexandre de Moraes, antes de ontem, já meteu mais uma bronca para cima deles, entendeu? Já meteu mais multa, acionou eles novamente, para que eles prestem atenção
no que eles estão autorizando, no que eles permitem que seja divulgado nessas plataformas do Brasil. E cada país tem a sua Constituição, o seu Código Penal, e age conforme isso. Alexandre de Moraes não está inventando nada, não está fazendo nada. Só que na cabeça dele, sim, o Tarcísio de Freitas, ele pode ser impeachmentado. Só para vocês terem uma ideia. Ele se meteu, ele foi lá procurar a encarregada de negócios americano, que ainda tem um embaixador no Brasil, foi procurar a mulher, ele interferiu, ele atravessou, coisa que não tem nada a ver com ele. Ele é governador de São Paulo, ele não tem que interferir em nada do Poder Executivo, que diz respeito ao presidente da República. Ele não pode fazer nada disso. Ao presidente da República, ao Itamaraty, entendeu? A diplomacia brasileira, ele não tem nada a ver com isso, e ele se meteu, ele ficou desesperado, e antes disso, ele fez uma reunião com muitos empresários. Então, eu posso pressupor que ele foi combinar com os caras: olha, eu vou fazer isso e isso aqui, vocês seguram minha onda. Só que ele deu um tiro na canela, ele rachou a canela dele, porque agora ele está ferrado. Agora vai sobrar para ele, se for pedida uma investigação, a Polícia Federal investigar e ver que nisso aí tinha alguma falcatrua, ele atravessou com alguma intenção, que a intenção dele é ser presidente da República, ele não vai ser. Em todas as pesquisas dizem que é quase impossível ele ganhar do Lula. Impossível não é, que não existe nada impossível, mas que é quase impossível ele ganhar do Lula, acabou. Então ele está ferrado, ele está desesperado, estão agindo perante ao desespero deles, nessa vibe toda, e eles estão ferrados. Porque essa turma toda deles, dos bolsonaristas, os políticos, eu estou me referindo agora aos políticos, não o povo que seguia essa coisa que a maioria não está seguindo mais, que eles estão desesperados, que eles não têm outra saída. Ou eles, entendeu, fazem uma falcatrua, dão um jeito do Bozo fugir, ou do Bozo para ficar atazanando lá fora, como o filho dele está fazendo, ou então ele vai para a cadeia, e todos aqueles que estão ao seu lado, todos aqueles que concordaram com toda aquela porcaria que ele fez, querer matar o presidente eleito, o vice-presidente, o ministro do Supremo, tudo isso não é brincadeira, porque quem afirmou isso foram os militares que estavam ao lado dele. Então, hoje, o Procurador-Geral da República vai mandar tudo isso para o Supremo Tribunal, e eu acho que ali vai ser pedida a prisão do Bozo e da sua coja, e vai começar o julgamento. E aí? Eles vão pagar pelos que eles fizeram, entendeu? Eles esperaram o contato, como diz o professor José, e o contato veio. Agora, e aí? Boa semana para todos nós.